Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. A Ponte Jornalismo publicou no dia 6 de julho sobre uma denúncia na unidade da Fundação Casa de Diadema, de violências físicas e psicológicas durante essa pandemia, orquestradas por funcionários e até pelo diretor da unidade, de acordo com a matéria. Os relatos dos jovens dizem sobre agressões por terem falado mais alto, enforcamento, ameaças dizendo que o interno ficará mais tempo na unidade, ficar só de cueca no chão com chutes e socos na cabeça, costela. Foi um funcionário da unidade que levou as denúncias, que disse ainda que o diretor costumava agredir os moleques e depois fazer acordo para que ficassem quietos. Esse mesmo funcionário alega que faz denúncias à Corregedoria da Fundação Casa e ao Ministério Público e nada acontece. O funcionário foi transferido da unidade. Já os outros funcionários e diretor envolvidos na agressão, de acordo com as cartas dos jovens, seguem trabalhando normalmente. Segundo o Diário do Grande ABC, em matéria de 10 de julho, o Conselho Tutelar de Diadema tentou entrar na unidade para fiscalização, mas foi impedido, com a unidade alegando que, por conta da pandemia, a orientação é fazer uma videochamada. E também no ABCD de São Paulo, mais uma vez querem mostrar que os jovens estão fazendo máscaras nas unidades da Fundação Casa. Saiu no ABC Repórter em 10 de julho que nas unidades de São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema e Mauá, os internos estão fazendo máscaras para uso interno e doação para as próprias famílias dos garotos. No dia 10 de julho saiu no Bragança em Pauta que a partir do dia 31 de julho a unidade da Fundação Casa de Bragança Paulista será fechada temporariamente. Essa é a segunda unidade da Fundação Casa que deve encerrar as atividades em meio à pandemia do novo coronavírus. Anunciamos aqui sobre o encerramento das atividades na unidade de Jundiaí, em maio. Unidade que também tem a gestão compartilhada entre o Estado e, neste caso, com a Associação Companheiros do Menor. A unidade tem capacidade para 56 moleques, mas no momento tem apenas 18. Todos devem ser transferidos para unidades da região. Já de funcionários, são 42 servidores que devem também ser transferidos e 27 contratados pela associação. Em Pernambuco, conforme publicado pelo JC em 8 de julho, as audiências com adolescentes estão acontecendo por meio de videoconferência pelas terceiras e quarta varas da infância e juventude da capital, juntamente com a Fundação de Atendimento Socioeducativo, Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado de Pernambuco, desde abril. Ao acompanhamento do Tribunal de Justiça para essas parcerias, dos casos suspeitos e confirmados de Covid em adolescentes nas unidades. Até 8 de julho, nas unidades de medida socioeducativa, havia 45 casos confirmados e nenhum óbito no estado de Pernambuco. Também em Pernambuco foi publicado pelo Pernambuco Notícias em 10 de julho sobre o projeto Conte ao Seu Promotor, do Ministério Público de Pernambuco, que colocou urnas em unidades de medida socioeducativa para os jovens deixarem cartas para o MP. Após a primeira recolha das urnas, apareceram pedidos de análises de processos e denúncias variadas, de espancamento à qualidade da comida do estado de Pernambuco. Como não há possibilidade de inspeções presenciais, estão fazendo por videoconferência com adolescentes que desejam conversar com um promotor de justiça. Em Tocantins, conforme publicado pelo Surgiu em 10 de julho, a Defensoria Pública do Estado de Tocantins disponibilizará equipamentos de informática para as unidades prisionais e socioeducativas do Estado, para atendimento dos defensores públicos via videoconferência durante a pandemia. A defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, Fabiana Razera, informa que até o momento os adolescentes e jovens nas unidades estavam com atendimento conforme a disponibilidade do telefone e computador da direção da unidade, com até a utilização de aparelho pessoal de servidores.
O Pelo Mundo DF publicou em 9 de julho que a unidade de internação São Sebastião, do Distrito Federal, recebeu a doação de 1.500 máscaras de tecido por meio da Comunhão Espírita de Brasília, pelo programa Todos contra a Covid. Na matéria, há uma fala da diretora da unidade, que os internos, quando saem dos módulos, utilizam máscaras, pelo menos uma na manhã e outra na tarde, e que semanalmente fazem uma ligação por videochamada durante 5 minutos. Como anunciamos na edição passada do Boletim Casa Virada, em Minas Gerais continuam colocando os internos para fazerem máscaras. No dia 9 de julho, o G1 deu visibilidade a esse processo novamente, falando da oficina de máscaras do Centro Socioeducativo de Uberlândia, que foi inaugurado há uma semana e conta com 4 adolescentes na linha de produção. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a unidade produz em média 50 máscaras por dia. E no Rio de Janeiro saiu o laudo do adolescente que morreu na unidade do Degase de Volta Redonda, conforme anunciamos na edição passada do Boletim Casa Virada. De acordo com o G1, em matéria publicada em 6 de julho, o adolescente foi assassinado por asfixia por outro interno da unidade. Segundo a matéria do G1, de 7 de julho, a morte aconteceu após discussões entre os adolescentes sobre facções. Segundo Notícias de Belford Roxo, em matéria de 7 de julho, o Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo, pelo segundo mês consecutivo, entregou cestas básicas às famílias dos jovens que cumprem medida socioeducativa no local. Foram 119 cestas básicas distribuídas. O Diário do Vale publicou em 8 de julho que agentes do Degase, do Sense Irmã Assunção de la Gandara Ostara, de Volta Redonda, registraram queixa contra um promotor de justiça por abuso de autoridade. A treta aconteceu pelo fato dos agentes terem se recusado a tirar os casacos e mostrarem o braço. A exigência, segundo agentes, era para checar se algum deles estaria com tatuagem no braço. Em 9 de julho, o site da Baixada publicou uma matéria que a Cruz Vermelha fez a sanitarização de unidade do Degase em Nova Iguaçu, que atende jovens e que cumprem semi-liberdade. A unidade atende 54 moleques, mas no momento está zerada devido às medidas para conter o Covid-19. No Espírito Santo, conforme publicado no G1, em 8 de julho, após uma determinação judicial, a Secretaria Estadual de Justiça e o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo começaram a divulgar no 8 de julho o número de pessoas contaminadas dentro das privações de liberdade do Espírito Santo. Os dados das medidas socioeducativas estão disponibilizados no site coronavírus.es.gov.br. Nas medidas socioeducativas, o último dado exposto é do dia 11 de julho, que diz que houve 43 casos no sistema socioeducativo, sendo 42 curados e 1 ativo. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. Publicado no dia 6 de julho no Diário Oficial, o presidente Jair Messias Bolsonaro vetou o dispositivo de lei que obrigava a população carcerária e de instituições de cumprimento de medida socioeducativa a utilizarem máscaras. A medida é parte dos novos vetos que alteram a Lei 13.979, que fala justamente sobre o uso das máscaras em espaços públicos ou que tenham circulação de pessoas. E assim o coronavírus se derrama pelas privações de liberdade no Brasil. E pode ter certeza que ainda ceifará muitas vidas de gente presa, de trabalhadores, trabalhadoras, deste contexto e as famílias de todo mundo. Foi publicado sobre na Rádio Agência Nacional em 6 de julho. Os federais protocolaram um projeto de lei que regulamenta a aplicação e execução de medidas socioeducativas enquanto perdurar o estado de calamidade pública durante a pandemia do novo coronavírus. O texto diz sobre a ampliação do acesso aos cuidados de jovens nas unidades e obriga os estados a elaborarem planos emergenciais de contingência, prevenção, proteção, combate ao contágio e medidas emergenciais em casos de surto epidêmico, com mais de 3 pessoas infectadas no local. Fala sobre revisões processuais da internação provisória e a suspensão das medidas de semi-liberdade, internação-sanção, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
com acompanhamentos à distância. Trata da manutenção do direito ao contato com a família e das atividades de educação, cultura, esporte e lazer. A PL também defende que não sejam aplicadas medidas socioeducativas de privação de liberdade durante a pandemia aos grupos de adolescentes gestantes com deficiência ou doenças crônicas graves e atos sem violências ou grave ameaça. Foi publicado no Brasil Atual em 7 de julho. Apresentamos agora os últimos dados publicados sobre o novo coronavírus nas unidades de São Paulo e do Brasil. O site da Fundação Casa iniciou em 8 de julho um boletim diário sobre a contaminação de adolescentes, jovens, servidores e servidoras do estado de São Paulo. O último boletim saiu no dia 10 de julho, sexta, e aponta que há 4.327 adolescentes nas unidades. Até esta data, foram testados 883 adolescentes, com 176 casos confirmados e nenhum óbito. De servidores e servidoras, há 11.271 profissionais em atuação no momento e 356 casos confirmados. No Brasil, segundo o monitoramento semanal do Conselho Nacional de Justiça, publicado em 7 de julho, nas unidades de medida socioeducativa há 1.815 casos confirmados no Brasil, sendo 437 de adolescentes e 1.378 de servidores e servidoras, e 14 óbitos, todos de trabalhadores e trabalhadoras. Em uma semana, houve 346 novos casos, sendo 96 internos e internas e 250 profissionais. Uma morte. Reiteramos aqui, a única medida que preza pela saúde de trabalhadores, trabalhadoras e jovens nas medidas socioeducativas é a completa suspensão das medidas, é a liberdade. Trabalhadoras, trabalhadores, jovens e suas famílias, doentes e mortos pelo novo coronavírus, são de responsabilidade do Estado. Se a subnotificação é enorme nas ruas do Brasil, imaginem nas unidades de medida socioeducativa, onde já se esconde torturas todo dia. 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. E você, quer comemorar o quê? Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a edição 76 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem consegue saber. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Também nos intervalos da Rádio Comunitária Cantareira. Acesse ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.